Eu queria falar um pouco sobre cognitivismo, neurociências e a psicanálise. Eu acredito, a primeira coisa que eu quero dizer é que o cognitivismo e todas as neurociências, eu digo isso como psicanalista, elas têm que ser levadas a sério. Como psicanalista, eu creio que o cognitivismo e as neurociências têm que ser levadas a sério. Definitivamente. Como psicanalista, eu acredito que tanto o cognitivismo quanto as neurociências não podem ser simplesmente descartados, jogados para longe, serem considerados como meras ciências ônticas, ou seja, ciências do presente, da carne, sem que haja nenhuma reflexão filosófica. Acho que tanto o cognitivismo quanto as neurociências merecem uma reflexão filosófica, o que aproximaria a psicanálise dessas ciências. Por exemplo, eu vejo a ciência cognitiva como uma espécie de versão empírica do desconstrucionismo. Ora, o que é o desconstrucionismo? É a ideia de que não existe um sujeito singular, mas sim uma multiplicidade de processos dispersos que concorrem entre si. Ou seja, não há uma autopresentificação, mas sim a estrutura de diferença, ou différence, como diriam os franceses. Isso, de fato, aproxima o cognitivismo da psicanálise. O quê? Esse fato de que não há um sujeito singular, mas sim uma multiplicidade de processos dispersos. Filosoficamente falando, é assim que se poderia ver o cognitivismo. Como essa estrutura da diferença, com a ênfase no adiamento. O que essa coisa complicada que estou tentando dizer aqui quer dizer? Ora, se o cognitivismo tem uma ênfase no adiamento, nós veremos que, ou podemos ver que, uma das conclusões mais interessantes da ciência cognitivista, ou da ciência cognitiva, é que literalmente, não vivemos no presente. E isso aproxima demais a ciência cognitiva da psicanálise. Então, examinando filosoficamente a ciência cognitiva, vemos que ela dá ênfase no adiamento, dá ênfase no fato de que nós não vivemos no presente. Isso parece paradoxal, mas vou tentar explicar. É que há uma certa. Imagine um certo dado sensível, um sinal externo que lhe chega, e você tem aqui do lado um cientista cognitivista. Então há um sinal externo que lhe chega. Ora, quando o sinal externo lhe chega, seguindo os passos da ciência cognitivista, ele é, nesse mesmo momento, adequadamente processado. E depois que ele recebe esse processamento da nossa mente, e aí entram as neurociências,
Então, nós retroprojetamos esse processamento ao sinal externo que nos chegou. Ou seja, há uma retroprojeção no passado. De modo que a nossa experiência do presente é basicamente uma experiência passada, mas retroprojetada no passado. Então, o sinal externo nos chega, ele é processado e finalmente nós voltamos ao sinal externo para dar conta da realidade. Veja, a realidade que nós estamos vendo agora, ela foi processada. É uma volta ao passado do sinal externo, uma retroprojeção a este passado. O sinal externo chegou, foi processado e voltamos a ele. Há aí um adiamento da percepção da realidade. E é nesse adiamento, nesse gap, nessa diferença, que a psicanálise entra. Então veja que quando você pensa na ciência cognitiva em termos filosóficos, ela se aproxima demais da psicanálise. Um outro exemplo, tentando ser um pouco mais claro, é o fato de que nós vivenciamos uma realidade como que sendo estruturada pela nossa percepção, de que os impulsos empíricos são coordenados por categorias mentais. Acho que ficou isso mais ou menos claro, categorias mentais universais. E que também esta coisa é ainda mais radical. Trata-se de que até aquilo que percebemos como realidade imediata é diretamente um julgamento. Vamos tomar um exemplo padrão, que é muito narrado nos livros cognitivistas típicos. Eis o que eles narram. Esse é um exemplo bastante clássico nesses livros. Digamos que você entra numa sala e vê todas as cadeiras e vê que todas as cadeiras são vermelhas, por exemplo. Você entrou naquela sala e percebeu que as cadeiras são vermelhas. Todas elas são vermelhas. E depois você é conduzido rapidamente, sem lhe dar tempo para você pensar muito, ou nem pensar tanto. Você passa imediatamente para uma segunda sala semelhante àquela primeira. E quando você chega na segunda sala, de forma imediata, praticamente, e que é semelhante à primeira, a primeira coisa que lhe vem à mente é: aqui também todas as cadeiras são vermelhas. Você pensa estar vendo a mesma coisa que você viu na primeira sala. Essa experiência já foi repetida dezenas de milhares de vezes. E ela demonstra que a nossa percepção é muito mais fragmentada do que parece. Porque um número de cadeiras significativo, o número significativo das cadeiras da segunda sala tem formas e cores diferentes. O número significativo das cadeiras da segunda sala tem formas diferentes e tem cores diferentes. Nem todas são vermelhas e nem todas têm a mesma forma da primeira sala. No entanto, você percebe, você diz, são todas vermelhas. Quando você sai de uma para a outra, quase que imediatamente. O que acontece é que você vê apenas um par de fragmentos. De fato, apenas algumas eram vermelhas na segunda sala. Então, com base em sua experiência prévia, aquela da primeira sala.
E tudo isso acontece no instante imediato da percepção, antes do juízo consciente propriamente dito. Então, considerando a sua experiência prévia, você formula um juízo. Todas as cadeiras devem ser vermelhas. E esse juízo você formula antes, é claro, do juízo consciente propriamente dito, no instante imediato à sua percepção da primeira sala. Mas você formula um juízo. Todas as cadeiras são vermelhas. O importante é que aquilo que você vê resulta do seu julgamento. Então, o que você vê são julgamentos. Então, quando eu olho para uma segunda instância, o que eu faço é um julgamento, baseado nas experiências passadas. Quando me dou conta, com um pouco mais de calma, eu posso até rever esse julgamento. Mas o que você vê não é a realidade nua e crua. O que você vê são julgamentos. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é que não existe uma percepção sensorial da realidade no nível zero. Ou seja, você nunca começa do zero. Nunca começa do zero. Há sempre uma coordenação sob a forma de juízo. Então, o que você vê são sempre juízos. A ciência cognitivista e a neurologia já mostraram isso claramente. Olha, é claro que isso nos aproxima da psicanálise. Não dá para ver a realidade nua e crua. O que você vê são sempre juízos. A realidade nunca lhe é acessível de maneira direta. Há sempre fantasias, digamos em termos psicanalíticos, metidas aí pelo meio. Há uma outra ideia que os cognitivistas nos trazem, é que a nossa mente, que é uma teoria extremista, mas que a nossa mente funcionaria como um pandemônio, segundo a qual existem apenas instâncias competindo entre si. Ou seja, nós não teríamos, nessa teoria extremista do pandemônio, nós não teríamos aí uma mente única. Não teríamos aí nenhuma mente que teria um centro cartesiano, etc. E nesse caso, todas essas elaborações do cognitivismo, a da mente pandemônica, a da mente que sofre um atraso, um sinal de adiamento, aquele primeiro exemplo, a da mente que vê, mas apenas vê julgamentos, tudo isso repercute de maneira a aproximar as teorias cognitivistas e neurológicas da filosofia que nós chamamos de desconstrucionistas. E também aproxima isso da psicanálise, que tem um pé no desconstrucionismo. Ou seja, que há sempre uma fantasia emitida no meio, na observação da realidade. Vamos terminar por aqui e vamos ver se eu consigo gravar isto e deixar, Juliana, isso gravado. Um abraço para você. Eu não sei parar esse negócio aqui. Mas vou encerrar.